Fala, rapaziada, a pergunta que fica agora depois desse Olímpia é: o Ramon tá acabado? Já era? Depois de um segundo lugar no Arnold, de um quarto lugar no Olímpia decepcionante, de um ano que não foi dos melhores, acabou o Ramon? Eu vou responder isso já, mas antes quero falar aqui do Martin Fitzwater. Eu conheço o Martin faz alguns anos, venho falando, quem segue o canal já conhecia o Martin há muito tempo, cara. Quem segue o canal já conhecia o Sommerfeld. Apesar de eu criticar o Sommerfeld pelo lance do Photoshop e o fato dele ter ficado em segundo, não muda o fato que ele usa Photoshop, que ele altera as suas fotos o tempo todo, mas é óbvio que ele ficou em segundo lugar, trouxe um físico diferenciado, aproveitou um espaço de um Ramon que não veio tão bem, mas mesmo assim ainda conseguiu ficar na frente do Urs, conseguiu ficar à frente do Brion. Não dá pra discutir que esse ano ele foi muito bem, foi segundo do mundo, mas, cara, não tem o que falar, Shahin, não tem o que falar. Ele usa o Photoshop, ele muda as coisas. Mas a gente tem que dar os parabéns pro Mike Sommerfeld, eu sempre elogiei o físico dele. Quem segue o canal sabe que eu falava dele lá antes ainda dele competir em 2021 contra o Balestrin lá no México. A gente sempre já falava e mencionava ele como um físico de qualidade estética muito boa. Mesma coisa com o Martin. Eu venho falando do Martin aqui no Brasil há muito tempo, assim que ele virou profissional. Já encontrei com o Martin nos Estados Unidos, pude conversar com ele, troco sempre mensagem, prezo muito a amizade que eu tenho com ele. Conversei com ele no Olímpia ano passado, ele estava se preparando para competir, para ser chamado para o Arnold. Ele estava realmente em preparação, acabou não sendo chamado, depois foi pro Detroit, foi fazer outros shows e fez uma grande evolução. O Martin é a grande surpresa positiva. A gente esperava que ele fosse bem, mas nem mesmo os americanos esperavam que ele fosse tão bem. Eles esperavam ali ele em sétimo, sexto, mas quarto lugar. Foi algo impressionante para um cara de 23 anos, que tem todo o tempo do mundo, que fez uma evolução muito boa em 6 meses e que tende a continuar evoluindo bem assim. Aqui tá o Martin com o Brett Wilkin, que é outro cara que eu admiro muito, gosto bastante, que também acredito que mais cedo ou mais tarde vai encontrar o seu caminho e vai começar a ter resultados excelentes. Quero deixar aqui então os parabéns publicamente pro Martin. A gente é brasileiro, a gente torce muito pro Brandão, a gente quer muito que os brasileiros fiquem na frente, é óbvio, mas a gente não pode deixar de reconhecer a qualidade extrema dos outros competidores e o Martin é uma prova dessa. O Martin se estabelece aí entre os maiores nomes, deve conseguir agora a tão esperada vaga pro Arnold, o convite para o Arnold 2025, que deve pegar fogo, hein, cara? Devemos ter aí Martin Fitzwater, devemos ter Andrew Jack, que confirmou que vai. Ele quer ir, mas ele tem todo o convite. Mas vamos chamar, o Andrew eles chamam. E também temos Samson Dauda dizendo que vai competir o Arnold 25. Vou falar do Samson num outro vídeo. Tem uma teoria e tem um feito que ele pode alcançar nesse Arnold 2025, caso ele vá realmente, que só um atleta na história fez isso, mas eu conto pra vocês no próximo vídeo. E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth. Olha só, tem aqui em estoque creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica. A Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, no gsplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Quero falar aqui do Wesley Vissers, que foi nosso grande rival ao longo do ano. Falamos muita coisa sobre ele. E aqui tá ele comendo entre prévias e finais no In-N-Out, que é a melhor opção de hambúrguer que tem no mundo. É os hambúrgueres mais gostosos que tem, cara. Muito melhor que Five Guys. É uma cadeia de hamburgueria que só tem na Califórnia e em Nevada. E o Vissers aqui, ele se provou um cara que entendeu muito bem o jogo. Ele hypou em cima da vitória do Ramon, ele fez tudo que ele podia, tem que tirar o chapéu pra ele, acabou ficando em 8º lugar, que pra mim é ele de volta ao baseline, que foi a colocação que ele costuma ficar. Naquele Arnold ele foi muito bem nas prévias. Eu vinha falando já ao longo do ano também, antes do Olímpia, eu não acho que o Vissers vá conseguir ficar no top 5 do Olímpia, com todo respeito a ele. E acabou acontecendo, realmente, dele ficar ali. Ele falou que tá decepcionado com a colocação, mas que ele não vai também ficar aí reclamando e falando que foi errado. Ele falou assim: eu tô decepcionado, eu esperava um top 5, mas se os árbitros escolheram isso, eles têm um motivo e depende de mim agora tomar as decisões e o que fazer com esse feedback, esses motivos que os árbitros deram. Então é aí uma decisão muito sábia do Vissers, que mostra a maturidade que ele tem. E a opinião que eu tenho, e talvez o Vissers ele vá fazer isso com o coach, é que ele precisa de tempo. Agora, ele precisa de um ano, ele precisa realmente colocar as pernas. Eu acho que ninguém discute isso.
o Vícers com as pernas proporcionais ao tronco, ele briga por título de Olímpia, mas briga fácil, ainda mais agora sem o Bumstead. Só que para isso acontecer, ele precisa de tempo. Se ele emendar a preparação pro Arnold agora, ele não vai ter esse tempo. Ele tem o tempo, tem a faca e o queijo na mão, porque ele tem limite de peso para colocar. Então ele consegue, é possível, é viável pensar que ele consegue colocar quilos de músculo naquela perna para torná-la proporcional. Então, possivelmente, a melhor coisa a se fazer é um off mais longo, espera até o fim do ano que vem, até o fim da janela de qualificação do Olímpia para competir e conseguir a vaga. Mas vamos ver quais serão os passos do Vícers. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Qual será o próximo passo do Ramon? Ele falou um pouquinho aqui sobre as possibilidades logo depois do Olímpia. Família, muito obrigado pela torcida. Infelizmente não foi o que a gente sonhava, né, ali, que a gente queria, né, que era o top 1, mas graças a Deus a gente ainda está nas cabeças. Estou muito orgulhoso ainda de estar ali entre as cabeças. A gente fez o trabalho mais do que 100%, então é por isso que eu estou muito feliz e orgulhoso, porque a gente conseguiu trazer a evolução que eles pediram. Ano que vem tem mais, ainda tem o Arnold, ainda tem o Olímpia Brasil, então eu vejo vocês no Olímpia Brasil também. E é isso, família. Agora eu vou descansar um pouco. Obrigado pela torcida, que Deus abençoe a vida de todos vocês e tamo junto, família. Eu vou descansar. Então, trazendo um resumo do que ele falou para vocês aí, estamos muito felizes com o que trouxemos, fizemos as evoluções que a arbitragem pediu. Ótimo. Aí ele fala o seguinte, ainda tem o Arnold, e ele se refere ao Arnold Classic Ohio, ainda tem o Olímpia Brasil, então nos vemos no Olímpia Brasil semana que vem. O Olímpia Brasil Amador acontece neste próximo final de semana e tem um show Classic Physique profissional que dá vaga para o Olímpia 2025. Apesar do Ramon não falar com todas as palavras, vou competir no Olímpia Brasil, ele fala, pô, tem o Arnold, tem o Olímpia, nos veremos lá. Existe a possibilidade realmente dele competir nesse Olímpia e garantir a vaga. E essa é a alternativa que eu faria se fosse do time dele, se eles pedissem minha opinião. Claro, tá pronto, vai para o Olímpia Brasil, compete lá. É virtualmente impossível ele perder o Olímpia Brasil. Pode acontecer? Pode, claro. Tudo pode acontecer. A gente não sabe também. De repente, o Sommerfeld vem pro Brasil. A Muscle Contest vai trazer alguns atletas do Olímpia pra cá, especialmente alguns Classics, mas é um show que, teoricamente, o Ramon tende a vencer com certa facilidade e já garantiria sua vaga para 2025 e teria o resto do ano para pensar. Porque ele precisa pensar, repensar a equipe, repensar a estratégia, repensar um monte de coisa. Na minha opinião, seria muito inteligente fazer o Olímpia para garantir a vaga e não fazer o Arnold. Pular o Arnold esse ano. Descansar um pouco aí algumas semanas e começar um trabalho sério já focando ano que vem. Ano que vem tem Pittsburgh Pro, por exemplo, em maio. Tem New York. Ah, mas não é de um peso no tamanho do Arnold. Não é. Mas o Pittsburgh Pro tem um show Classic Physique. Vai ser a primeira vez que o Pittsburgh Pro vai ser um Pittsburgh Expo, com uma grande Expo que quer aí suplantar inclusive o Arnold Classic Ohio e se tornar a segunda maior Expo e segundo maior show do mundo. É um show organizado pelos Manion, então politicamente isso tem muita importância, estar lá e se apresentar bem. Pode ter um peso muito grande e determinar muita coisa ao resto do ano. A gente viu aí os guest posings nos últimos anos, determinaram aí Derek Lunsford indo pra Open, a derrocada do Big Ramy. Por isso que pra mim, uma escolha sensata seria Ramon vai pro Olímpia Brasil esse final de semana, ganha, consegue a vaga, descansa, se prepara para Pittsburgh Pro e talvez New York, que é só em maio. Se ele competir no Arnold, o Arnold é no começo de março, o Pittsburgh é meio de maio, daria para ele aí 10, 12 semanas a mais de preparação e tempo para evoluir o físico e tempo para repensar as coisas. E depois disso, Olímpia. O Ramon agora, o Ramon tá acabado? Essa é a pergunta. Para mim, não. Por quê? Pro brasileiro, o brasileiro, na verdade, e me escutem muito bem nisso, o brasileiro, ele gosta de campeão. Não é que ele gosta do Ramon, que ele gosta... Não, ele gosta de um cara que pode ser campeão, que é campeão. A partir do momento que o brasileiro percebe que ele não pode ser campeão, ele vai ser odiado. É a cultura do futebol. A gente vê aqui os times de futebol, o cara ganha um jogo no final de semana, o cara é Deus pra torcida. Se ele perde o jogo na próxima semana, eles vão lá querer bater no cara. Essa é a ideia. Tá todo mundo, o Ramon acabou, o Ramon acabou, o Ramon já era, o Ramon... Não, não era. Se ele continuar fazendo as mesmas coisas, acabou. Porque se ele passar mais 6 meses, 1 ano, tendo esses resultados caindo, aí o hype dele vai embora, vão aparecer outros caras. Tem Matheus Menegatti, que foi 8º no Olímpia, que é muito bom, que pra mim tem muito mais ferramenta do que o Ramon, em termos físicos, estruturais, até em termos psicológicos. É um cara jovem também. E o Matheus Menegatti, se for muito inteligente, tiver uma boa estratégia e ele é bem assessorado pelo time dele, ele pode ocupar esse vácuo que pode ser eventualmente aberto pelo Ramon. Então o Ramon tem que ser muito estratégico nesse momento. Não tá acabado para ele.
a gente viu já outros atletas na história do bodybuilding que estavam perto do topo, que deram uma caída para depois voltar muito mais forte e conquistar os títulos. É isso que deve acontecer com o Ramon. Não é sobre quando ganha, porque quando você tá ganhando, quando você tá sendo idolatrado, quando você é amado, quando você chega num nível de hype que é praticamente impossível alguém criticar você, porque a sua base de fã vai cair matando. E não tô falando só do Ramon, tô falando de vários. Isso aqui é uma coisa que se repete ao longo da história, tá? O cara chegar nesse patamar. Ganhar é muito fácil. A gente vai conhecer realmente a estrutura do atleta, a cabeça do cara e a atitude dele quando ele começa a perder. É agora. E o Ramon tá sendo muito humilde na derrota. Ele tá sendo introspectivo, é óbvio, tem que digerir tudo, mas a gente espera que ele repense, porque, mas eu já falei mais uma vez, se continuar do jeito que está fazendo as coisas, não vai dar. A gente já percebe ali uma quebra do time, com o treinador falando que a culpa foi do coach. A gente não ouviu o coach ainda falar muita coisa, mas ele tem tudo para voltar melhor e maior ano que vem, porém precisa de planejamento. Precisa agora realmente atuar como um profissional e com profissionalismo em todas as esferas. Tem que posar e treinar pose de verdade, porque eu elogio o Ramon e eu faço o máximo para elogiar o Ramon. Pô, as poses estão melhorando e melhora, mas sempre é uma melhora pequena e a gente sempre espera que ele vá chegar no campeonato e não. Posou mal de novo, cometeu erros de novo, deixou de contrair a perna em momentos-chave, deixou de fazer um monte de coisa. Então ele precisa realmente profissionalizar a parte de marketing, profissionalizar a parte de estratégia, profissionalizar também essa parte de poses e ter algo consistente realmente. Eu imagino que é algo que ele não goste de fazer. Por quê? Não é por culpa do Ramon, não. Porque muito atleta não gosta de posar. Isso é fato. O Dorian não gostava. O Dorian falou, eu amava treinar e me preparar. A parte do palco eu não gostava. Eu não gostava de ficar de sunga posando. Eu odiava. Mas o Dorian, ele fazia o que tinha que ser feito. O Brent Warren, é um cara que já ganhou Arnold Classic, segundo no Olympia. Ele não gostava de posar. Mas ele tinha que fazer. Então, o lance do esporte profissional de alto nível não é fazer as coisas que eu gosto, é fazer as coisas que eu preciso fazer. Então acho que essa chacoalhada é muito boa para que ele repense e refaça toda essa estratégia, todo esse jogo dessa equipe. Mas pro fã, não, ele não acabou, não, ele não tá acabado, ele é jovem, ele tem potencial, ele tem espaço para melhorar, ele tem muita coisa, ainda mais agora com o Banfield aposentado, o título tá aberto e é o momento ideal para ele ficar um pouco na sombra de novo e passar, atropelar todo mundo e chegar na frente no Olympia de 2025. Quero muito a sua opinião, comenta aí para mim, eu vou ficando por aqui e já já eu volto com mais vídeos. Valeu!